Oi, gente, boa noite. Eu tô aqui, comecei o vídeo 3 minutinhos mais cedo, mas eu vou aguardar para começar com o assunto mesmo quando der às 19 horas. E tá, eu já vou aproveitar esses 3 minutinhos para me apresentar, que aí esse vídeo provavelmente vai ficar salvo aqui, e quem quiser assistir depois vai ficar disponível. Eu sou Reinaldo, né? Sou professor de biologia e eu trabalho já há 10 anos com educação sexual aqui na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, né? Em comunidades e nas áreas mais afastadas também aqui da região. Oi, Tássia! Então, vou só aguardar das 19 horas pra gente começar. E, por favor, não liguem pro barulho, porque aqui em casa a gente cria dois demônios da Tasmânia, que são minhas sobrinhas que eu amo muito, né? A minha mãe, a minha irmã, que é uma barulheira, então eu me tranquei num quarto, mas mesmo assim pode vir algum barulho, entendeu? Uma coisa quebrando no fundo, tá bom? Então não se assustem. E então a gente vai, já em 2 minutinhos a gente vai começar com o assunto, tá? Peraí, me apresentei. Ah, tá, sou formado em biologia, né? Sou voluntário e membro aqui da rede de jovens que está hospedando, ajudo, já sou voluntário aqui na rede, já tem. Peraí, tem que lembrar o tempo. Já tem um tempo, entendeu? Ó, oh, Tássia, linda. Nossa, já tenho 5 pessoas me assistindo. Tá. Só para deixar claro que assim, esse vídeo a gente vai trabalhar um pouquinho sobre educação sexual, sobre respondendo perguntas sobre mudanças no corpo, né? A gente vai depois trabalhar um pouquinho sobre prevenção e a gente a qualquer momento que vocês quiserem mandar uma pergunta, vocês perguntam e eu respondo. Se eu demorar, vocês perguntam de novo, tá bom? Tá? E não liga não, minha irmã tá gritando lá no fundo, não sei se vocês conseguem ouvir. Eu falei, gente, eu vou gravar um vídeo, não gritem, mas o povo grita, então é maravilhoso isso. Então, eu espero que vocês estejam curtindo bem a quarentena de vocês. Essa é a primeira live que eu faço na minha vida, então fica tranquilo, não se assustem, vai dar tudo certo. Bom, já são 19 horas, né? Então vou começar a falar um pouquinho, né? Eu vou falar que a Tássia, a gente vai falar um pouquinho sobre primeiro o que a gente vai falar sobre educação sexual, a gente primeiro tem que falar um pouquinho sobre adolescência e puberdade, né? O que é isso, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é o que significa a palavra adolescência, né? A adolescência é uma fase da vida que todos nós ou estamos passando, ou vamos passar, ou já passamos, né? Eu tô passando porque eu sou novinho e tal, né? Então é o seguinte, a adolescência, ela envolve toda aquela parte social da criança, do jovem, né? Que é dele começar a descobrir brinquedos, descobrir querer ter amizades, estar próximo, né? A adolescência começa aproximadamente a seus 9, né? Seus 9, 10 anos, e ela pode ir até os seus 10, 12 anos mais ou menos, em aproximado, tá? E um outro fator que a gente tem que gravar também, que é a puberdade, que é o que a gente vai trabalhar um pouquinho mais aprofundado hoje, né? Que é essa coisa da puberdade. O que é puberdade? Puberdade significa mais ou menos as mudanças corporais que a gente passa, né, durante a adolescência. São relacionadas às partes nossa parte anatômica, hormonal, são essas coisas que acontecem, entendeu? Aí bom, não tem muita pergunta. Eu vou falando assim que o vídeo fica salvo, a gente vê depois, né? Tem alguém mandando mensagem no WhatsApp. Tem gente que tem pergunta no meu WhatsApp. Nossa. Depois eu vou responder essa pergunta, tá? É que alguém tá com vergonha de botar na live. Então, vamos continuando. A primeira coisa que a gente conversa quando vai trabalhar com jovens, né? A gente faz aquela pergunta: qual é a diferença do menino pra menina, né? Aí os adolescentes jovens começam a rir, fica entendeu?
Aí, tá, beleza. A gente pergunta e eles começam geralmente a falar: ah, o menino tem aquilo, a menina tem aquilo outro, etc e tal, né? Aí eles geralmente ficam assustados assim: não, cara, é porque a gente tem o Bilal e a menina tem a Pepeca e tal. Essas são a linguagem assim bem de leve, porque a gente escuta cada coisa. Então, sempre fica também tranquilo com relação a isso. Em relação a outras coisas, por exemplo, geralmente a gente vai focar para orientar a parte mais básica. E claro que a gente vai falar de pênis e de vagina nessa hora, então já fiquem preparados e tal. E, por exemplo, quando a gente começa a falar por exemplo, qual é a diferença do homem para a mulher? Assim, na parte anatômica, cientificamente falando, o corpo é igual, com passos diferentes, com funções, mas vamos lá. O homem, ele desenvolve mais a musculatura, por exemplo, do que as mulheres, tá? O homem alarga mais o ombro e a mulher... Nossa, tá uma gritaria aqui em casa. Eu não vou gritar não, gente. Relaxa. O homem, geralmente, ele tem um ombro um pouco mais largo que a mulher, tá? Só que a gente tem aquela coisa da mulher ter o quadril mais largo que o homem, né? A mulher, ela tem seios, o homem, ele não tem os seios, tá? Sim, tem às vezes quando a pessoa é um pouquinho gordinha, ela pode desenvolver, ou quando ela tem algum problema hormonal, ela pode desenvolver um pouco de seios também, entendeu? Nossa, não tô vendo a sua hora aqui, gente, não se assusta. Uma coisa geralmente um mito que o pessoal sempre fala assim, que é pra quebrar, com o pessoal que fala muita besteira, que fala que geralmente a mulher, ela depois que ela tem a primeira relação sexual, depois que ela dá a primeira vez, ela ganha corpo, tá? Só que eu queria te falar que isso é mentira, isso não existe, tá? O que acontece é que geralmente quando a menina, ela tem a primeira relação sexual, ela já teve a vontade antes, tá? Por ela já estar na puberdade, o corpo tá mudando, tá? Ela teve o estímulo do corpo dela, ela já tá no processo de amadurecimento e ela teve essa vontade. Não é quer dizer que ela teve que o quadril dela largou, que ela já teve uma relação sexual. Não. Ela pode ter o quadril dela largado, ela não teve nenhuma relação sexual. Isso não tem nada a ver, isso é muito mito que o povo fala. Então, o povo fala, então a gente tem que só tirar ou pontuar as coisas, que a gente tem muita informação espalhada que não tá certa ainda, entendeu? Vamos lá, então. Vamos pular agora para falar dos pelos corporais, né? Que nasce pelo tanto nos meninos quanto nas meninas, só que geralmente os meninos ganham... Alguns meninos ganham barba, né? Porque a gente tem um monte de menino aí que não tem um pelo no corpo. Nasce um matinho aqui, um matinho aqui, né? E é isso, né? Tem uma pessoa, eu não vou falar, tem uma pessoa vendo aí também que tá assistindo a live que tá nesse ritmo. Vamos lá. Bom, eu não vou falar, me aprofundar muito na parte do autoconhecimento, do corpo, que eu teria que mostrar aqui, eu não tô com todo o sistema aqui, que é o órgão genital, todo o órgão genital feminino, o órgão genital masculino, entendeu? Mas é importante, se por acaso você for professor e que está assistindo, né, e quer trabalhar com isso, é legal você não precisa decorar tudo, mas você ter uma noção das partes, né? A gente que é professor de biologia, a gente sempre vai gravar a parte anatômica de reprodução, porque é o que os alunos mais pedem, né? É o momento da aula da biologia que eles não tá com bolinha de papel, eles ficam dando muito atenção, por incrível que pareça, né? E aí a gente vai pular para essa parte aqui agora, entendeu? Aí eu vou apresentar para vocês, entendeu? Ele vai ser meu auxiliar aqui durante a aula, entendeu? Então, ele vai ajudar a aula, daqui a pouquinho ele vai ajudar a gente mais pra frente, entendeu? Continuando aqui, que eu tô com o meu computador bem aqui na frente, eu tô só olhando os pontinhos que eu anotei. Vamos começar a passar um pouquinho da parte do início da puberdade, vou falar sobre a menarca. Então, caralho, o que é menarca? Desculpa o palavrão. Caramba, o que é menarca? Então, menarca é a primeira menstruação da mulher, tá? Quando que ela acontece? Isso aí não tem uma data certa, a gente pode tirar mais ou menos devido à origem da mãe, tá? Mas ela não é certa, pode ser por origem do pai e tal. Por exemplo,
A média correta aqui no Brasil é que a menstruação venha, a primeira menstruação da mulher vem em torno de 9 aos 16 anos. Dentro desse período, é considerado um período saudável para que a mulher iniciou essa menstruação, entendeu? Em raros casos, devido a alguns problemas, essa menstruação ela pode vir antes ou depois. Então, isso aí precisa ser acompanhado por um profissional de saúde para estar entendendo o porquê, tá? Geralmente está relacionado a algum problema hormonal, tá? Que tem como ser tratado, tem como ser tudo resolvido. A maioria deles são tratáveis, tá bom? E eu vou passar aqui agora para... A gente falou da primeira e eu vou falar também agora um pouquinho da primeira. Primeiro, a gente sabe que os meninos não menstruam, né? Olha, o pessoal da Rede Jovem de São Paulo presente, né? A gente sabe que os meninos não menstruam, né? Os meninos, eles iniciam a relação, a vida sexual deles, muitas das vezes dormindo. Uai, como assim? Né? Vocês estão escutando a minha mãe reclamando aqui, né? Ela grita, não grita que o seu tio tá fazendo a live. Aí ela tá gritando aqui pra não me ver. Entendeu? E minha irmã tá tentando comprar comida lá atrás. Deixa isso pra lá. Então, os meninos geralmente eles têm a vida sexual iniciam a vida sexual deles dormindo. Mas como assim? Tá. A menina, a vida reprodutiva das meninas, ela tem muita relação com a menstruação. Porque ela, antes de menstruar, teve um período fértil e teve a menstruação logo seguida. Eu já vou explicar o que é menstruação, tá? E nos meninos, a produção é completamente diferente. Os meninos, geralmente, eles têm uma coisa chamada poluição noturna, que muitas das vezes é a primeira experiência relacionada à reprodução que ele tem, tá? Não é uma experiência sexual em si, tá? Que geralmente o jovem está em sono, teve algum sonho um pouco mais quente, com um sonho erótico. Geralmente essa poluição noturna é muito comum a partir dos 11 anos de idade, tá? Entre 11 e 25 anos, se eu não me engano, 85 a 90% dos homens tiveram uma poluição noturna ou vão ter, entendeu? Então, se você não teve, tem uma grande chance de você ter em breve, tá? O que é poluição noturna? É você tá dormindo sem fazer nenhum movimento com a mão, você tem um orgasmo, entendeu? Você libera esperma, entendeu? Isso é comum, não tem que se assustar se acontecer. Mamães que estiverem assistindo, então não fiquem assustadas, não é DST. Se vocês estiverem com medo, converse com seus pais, converse com seus filhos. Explique, filho, foi isso que aconteceu, tá tudo bem, tá? Ele não está doente, não é uma DST, tá? É bom conversar, entendeu? Se por acaso você vai lá pegar a roupa do seu filho para lavar e a cueca tá toda melada e ele acabou de acordar, então fica tranquilo, não é... Exatamente, David, é o sonho molhado. O nome que a gente dá, a gente que estuda essa área, é poluição, não é poluição, é poluição noturna, tá? É muito comum, tá? E como eu falei assim, cada um são coisas diferentes, né? Essa a gente tá falando um pouquinho bem da parte dos meninos, de quem tem pênis mesmo, entendeu? Uma outra coisa que eu vou continuar um pouquinho nos meninos, e a gente já vai pular para as meninas, é falar sobre fimose, que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem que pular um pouquinho de higiene, tá? Olha, quem entrou, Aninha Veras. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre fimose. Tá, todo mundo sabe o que é fimose? Tá, vou explicar para vocês. Fimose é uma pelezinha que cobre o pênis, tá? Muita gente confunde fimose com prepúcio, tá? A fimose em si, entendeu? Ela pode atrapalhar tanto a limpeza, a higiene do pênis, entendeu? E pode, assim, se você tem dificuldade com limpeza e higiene, você pode estar propiciando alguma doença bacteriana ou até câncer. Crianças, vão pra lá, por favor. Vão lá fazer obra pra lá. Ô, mãe! Então, desculpa, gente. Minhas crianças da Tasmânia aqui. Então, se você não consegue ter uma higiene no pênis, por exemplo, esse aqui, que eu falei que ia ajudar a gente na aula, essa pelezinha que tá aqui, esse pênis aqui, que é de brinquedo, tá?
ele não tem fimose, tá? Tá vendo essa, por exemplo, se quando o menino fica com o pênis ereto, entendeu? A glande, a cabeça do pênis fica escondida, quando o pênis está ereto, quando o pau tá duro, e fica escondido por pele, tá? Isso a gente chama de fimose, tá? A mesma coisa vale se a pele cobrir metade da cabeça, fica só o olhinho de fora, entendeu? Não liga, gente. Fica só o olhinho de fora. Então, se... Liga não, minha sobrinha tá querendo vir pra cá tocar o terror. Entendeu? Mas, por exemplo, esse aqui ele não tem fimose. Mas, por exemplo, se... Reinaldo, meu pau tem pele pra caramba. Mas quando ele fica duro, a cabeça aparece tranquilamente. Então você tem prepúcio, que é só a pele que cobre. Se você não consegue ver a cabeça do seu pênis, quando o pênis está ereto, é um sinal de que você tem fimose. Se você consegue, quando o pênis está ereto, você só consegue ver a pontinha, tá? Ou menos, tá? Você tem um certo de fimose também. Esse tipo aqui, ele é mais perigoso. O outro você não consegue higiene nenhuma. Esse aqui você talvez consiga uma higiene parcial, só que esse aqui tem um problema muito sério, que se você tentar ter uma relação sexual com um pouco mais de atrito, e aparecer isso aqui, se essa pele você tiver uma relação com muita força, ele vai pegar aqui, a pelezinha pode apertar aqui, e ela chega até, em alguns certos casos, estrangular a cabeça do pênis, e você ter que, entendeu? Amputar o pênis, entendeu? Então é só para ficar ligado, tipo assim, a fimose, ela pode atrapalhar, dificultar a higiene. Se você operar a fimose, você não vai perder a sensibilidade e nem vai ficar com uma hipersensibilidade, tá? Não vai ter praticamente diferença. Eu garanto que vai ser melhor. Voltando a falar, até esqueci, minha sobrinha gritou ali, tava falando de fimose, beleza. Então, vamos lavar com água, sabão, pinto, tá bom, pessoal? E outra coisa, já tem uma pesquisa feita há muito tempo atrás, que as pessoas os homens que não têm fimose, tá, eles conseguem se prevenir em 50% de contrair algumas doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. Então, além de ser mais higiênico, te ajuda a prevenir e se cuidar. Desculpa a tosse, não é o corona, gente. Fica tranquilo, não é o coronavírus, não é o Covid. Agora a gente fala um pouquinho sobre menstruação. Vamos falar um pouquinho sobre menstruação. Galera, todo mundo sabe o que é menstruação? Eu vou pegar aqui um útero que eu tenho de plástico. Que eu tenho ele aqui. Eu tenho um útero de plástico aqui, olha, isso aqui é um canal vaginal. Isso aqui eu vou explicar mais ou menos como é que funciona, tá? Eu vou tirar, acho que o útero não sai, vou pegar só uma parte aqui pra gente ver. Vocês conseguem ver? Ah, tá. Então, galera, o útero, ele vamos imaginar, né, que o corpo da mulher, todo mês, todo mês de 28 em 28 dias, mais ou menos, ele prepara um quarto com ar-condicionado, com vista para o mar, com Netflix, com Prime, com tudo que é de bom, com comida, com sushi, com pizza, com tudo que você quiser comer, maravilhoso, sempre esperando chegar um bebê. Todo mês ele tá ali, vem bebê, vem bebê, vem bebê, bebê, vem, esperando o bebê chegar. Só quando ele não chega, ele prepara, né? Só que quando ele não chega, ele não vai deixar aquilo ali gastando, né? Gastando luz, gastando aquele monte de coisa, direto. Então, ele fica por um período aguardando, depois ele desfaz aquilo tudo. Esse processo de desfazer, né? Que é, tipo, essa preparação toda, é uma camadazinha que ele prepara aqui por dentro do útero, tá? Essa camadazinha que ele vai colocar aqui por dentro do útero. Esse aqui é o útero, tá, pessoal? O útero, e por aqui é o canal vaginal, tá? Aqui é o colo do útero. Esse úterozinho aqui, ele tá sempre esperando pra ficar grávido. Tá, tipo assim, ele só quer um espermatozoide. Umzinho só pra engravidar. Entendeu? E quando a mulher tá no período mais fértil, é o momento ali que tá tudo esperando assim, tudo facinho para engravidar. E, por exemplo, quando a mulher não engravida, ele não vai ter aquele gasto todo, então ele vai descamar toda essa parte que ele preparou e vai fazer o que a gente chama de menstruação, né? Que as meninas sentem muita cólica. Essa cólica, principalmente, é causada pela descamação da parede, dessa preparação que o útero fez,
eu falei que é fabulosa, ele vai vai para esvaziar para daqui a um tempo, né, de aproximadamente 14 dias e preparar tudo de novo. Entendeu? Isso vai um ciclo, né, até a pessoa engravidar. Então, tem que se prevenir para não engravidar, caso não seja a sua vontade. Tá bom? Vamos... Eu falei de menstruação, falei de prepúcio, né? Eu tinha uma prótese que não tem mais não, já levaram. Vamos falar de curiosidades agora? Vamos falar sobre tamanho de pênis? Sim, eu sei que tem uma pessoa ali que acabou de entrar, que tava me cobrando para eu falar sobre falar tamanho de pênis, né? Então, esse é o momento que tem mais gargalhada na turma, entendeu? Né? Valeu, David. Então, esse é o momento que a gente tem mais gargalhada na turma, que é quando a gente... Ah, por que vai falar disso? Porque é legal a gente mostrar dados científicos, porque o povo fica completamente apavorado, né? Então, deixa eu só pegar, porque eu não tenho de cabeça tudo. Então, a gente tem que só saber... Eu vou falar só uma média do tamanho de pênis brasileiro, né? Por exemplo, uma pesquisa feita pela Soraya Piva, né, falou que 75% dos homens brasileiros têm o pênis em torno de 15 centímetros. Tá? Eu não tenho régua aqui, mas 15 centímetros, quem tiver régua em casa, pega e vai imaginar mais ou menos como é. E, vamos lá, de 15% desses homens tem em torno de 18. Entendeu? 3% tem em torno de 20 centímetros. 1 a cada 500 homens tem em torno de 23 centímetros. E 1 a cada 10 mil homens tem em torno de 25 centímetros. Entendeu? E a gente tem aquelas pessoas que eu gosto de brincar também, que tem uma régua estranha, entendeu? Que a pessoa mede 15, mas na régua fala que tem 20. Entendeu? Mas não se assusta, não. Agora vou pegar para falar um pouquinho sobre o canal vaginal e vocês vão entender que isso tudo que eu falei de tamanho de pênis, ó, não vai interessar para algumas coisas, entendeu? Vamos falar agora um pouquinho sobre canal vaginal, né? Então, o canal vaginal. Tu não sabe o que é o canal vaginal? Tá? Quando a gente fala em vagina, tá? A gente está falando do canal vaginal, que é a porta, a entrada do canal vaginal até chegar lá no colo do útero. Tá? Aqui naquela prótese está transparente. Então, esse canal vaginal é quando tem uma relação sexual onde geralmente o pênis, tá? Ele vai chegar até o final. Ou o dedo. O pênis ele vai chegar... o máximo que o canal vaginal suporta em comprimento, tá? Com uma mulher estimulada, 15 centímetros de comprimento. Entendeu? Ou seja, o que passar de 15 vai ficar sobrando do lado de fora. Entendeu? E uma coisa que a gente tem que gravar muito bem, que durante a relação sexual, se tem muito atrito e muito impacto, você pode gerar algumas feridas no colo do útero, entendeu? E essas feridas no colo do útero, em alguns casos, no futuro, podem estar dando câncer de colo de útero. Então, se por acaso você, pessoa que tem vagina, tem algum problema, tá sentindo algum incômodo com a relação com o seu parceiro com relação a isso, primeiro tenta conversar com ele. Se vocês dois tiverem dúvidas, vocês podem conversar com um profissional de saúde, porque até existem alguns profissionais que podem até estar trabalhando essa área sexual. Muitos psicólogos, eu esqueci a gente que trabalha com isso, a gente tem, por exemplo, o Kama Sutra tem várias posições. É um livro milenar, é um livro que fala sobre... No Kama Sutra tem várias posições que alguma pode favorecer a um parceiro que tem um pênis maior, para não machucar, entendeu? Então, vamos só voltar a falar, né? E eu falei que o comprimento da extensão maior do canal vaginal pode chegar até 15 centímetros aproximadamente, e em largura ele pode chegar até 7 de largura, entendeu? Então, não adianta ter um negócio monstruoso, porque além de machucar, né? Não vai estar, pode estar no futuro causando algum problema de saúde para a parceira. Vamos continuar aqui. Eu já falei tamanho do pênis, canal vaginal. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre masturbação. Tchan, 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 tchan.
Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiser perguntar, fica à vontade para perguntar. Pode mandar que eu estou conseguindo acompanhar o texto. Eu vou falar um pouquinho básico. Ainda não tive nenhuma pergunta de vocês. Vocês estão sabendo demais. Estou até assustada. Masturbação. Gente, assim, cientificamente, todos os comitês de medicina consideram que a masturbação é um ato de autoconhecimento do corpo e ela não faz mal para a saúde, tá? Vamos aqui desfazer milhares de tabus que a gente conhece, que o povo fala por aí, tipo, masturbação não dá pelo nas mãos, masturbação não dá espinha, masturbação não causa peitinho, não dá pedra no peito, entendeu? E, sempre rola aquela pergunta: professor, quantas vezes eu posso me masturbar por dia? Por dia, tem limite? Cara, então, a única coisa que eu recomendo para os alunos é tomar cuidado com tendinite. Eu explico para eles o que é tendinite, mas que não há um limite específico para cada um, né? Na adolescência, o negócio é muito, os hormônios estão à flor da pele, então é legal a gente conversar que, em vez de se preocupar com quantidade, orientar o jovem sobre privacidade e os momentos e locais que ele podem estar fazendo isso. Que não é legal fazer na sala de aula e não é muito recomendado no banheiros e vestiários das escolas. Então a gente bate um papinho isso tanto para as meninas quanto para os meninos, tá? Porque acho que se tiver algum professor, com certeza já teve algum relato parecido em alguma escola, em algum momento, entendeu? Mas assim, a gente não incentiva e tem que conversar. O melhor caminho é o diálogo. O diálogo é o melhor caminho para a gente ir trabalhando isso com os jovens. Que muitos professores, geralmente de biologia, que a bomba cai pra gente, ficam com medo de falar sobre isso, entendeu? Então, falei um pouquinho de masturbação, tá? Só mais um detalhe: a masturbação feminina em si, como geralmente quando a mulher é estimulada mais pelo clitóris, ela não causa a perda da virgindade, entendeu? Mas tem que só tomar muito cuidado, entendeu? Para não ter o rompimento do ímen, entendeu? Isso caso seja de vontade da menina fazer masturbação, porque a gente sabe que a gente tem um tabu social muito grande para falar sobre masturbação, principalmente a feminina, entendeu? E eu vou chamar em breve, eu vou pedir para uma amiga nossa, que eu acho que ela tá aqui assistindo, para fazer uma live só sobre masturbação feminina, mas eu acho que vai ter que ser num X-Vídeo, né? Mas deixa essa parte para lá. Nosso próximo, voltar a falar dos meninos, gente, que eu acho bem legal a gente falar dos meninos. Bom, todo o nosso corpo precisa receber sangue e oxigênio para ele estar vivo, para manter e funcionar, tá? E o nosso pênis e a nossa vagina também precisam, tá? Como é que o pênis recebe... O que acontece quando o pênis recebe sangue? Porque ele precisa receber sangue por oxigênio, tá? Ele enche o pênis de sangue e a mesma função que ele precisa para ficar ereto, ele vai precisar para receber. Então, é muito comum que um menino, por exemplo, quando ele não está tendo uma relação sexual, não está tendo nenhuma interação, ou nada imaginando, sem nenhuma vontade de ter relação sexual, ele estava ali, tendo aula de matemática, entendeu? E do nada ele sentiu sentiu que o pênis dele estava ficando meio ereto, pode até chegar a ficar ereto. Isso significa que o corpo dele estava apenas mandando oxigênio. Mas assim, no mesmo momento, dura pouco tempo e vai voltar ao normal. Que está fazendo troca gasosa, né? Aquela coisa que a gente pega oxigênio e libera gás carbônico. Então, é natural no menino. E para a menina, é parecido, tá? Tanto que a gente até conhece que muitas meninas... Quando a menina faz a mesma coisa com a parede do canal vaginal, né? E ela meio se lubrifica durante o dia, mesmo ela não tendo tido nenhuma... eu esqueci a palavra, eu vou lembrar. Ela não teve nenhuma atração sexual por ninguém, não sentiu nada. A libido dela não foi ativada, entendeu? Mas ela teve uma lubrificação, é natural, tá? Existe a lubrificação natural que vai acontecer, isso é apenas o corpo se oxigenando. Então, não é para se assustar, entendeu? Que muitos jovens vêm perguntar para mim: professor, eu não fiz nada, bem que fica saindo lubrificação e tal. A gente tem que só orientar para o jovem não ficar com medo, que isso é normal.
E assim, eu tô falando muitas coisas que são normais, muitas pessoas, muitos de vocês já devem até saber o que que é e tal, mas devem ter professores que gostam de gravar isso claramente, para que você lembre que um jovem lá no cantinho da sala pode estar com essa dúvida, entendeu? Então, a gente vai pincelando assim. Então, já estamos. Vamos daqui a pouquinho a gente vai chegar na parte de prevenção. Vamos terminar aqui a parte da educação sexual. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer uma pergunta e se alguém que estiver aí assistindo quiser responder, eu vou ler aqui em voz alta, tá? Eu queria saber o que vocês acham de quando é seguro para iniciar a vida sexual. Alguém assistindo quer Vocês quer falar alguma coisa? Bom, eu vou falar um pouquinho, mas se você escrever aí eu leio. Assim, geralmente quando o jovem responde essa pergunta pra mim, sobre quando é seguro iniciar a vida sexual, respondem maravilhosamente bem. Dizem que quando as duas pessoas estão prontas, estão afim, né? Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, porque assim, geralmente a primeira relação sexual, né? A primeira relação sexual do jovem, ele tá muito ligado a medo, ansiedade, né? Então é legal que a pessoa esteja com uma pessoa que ela queira, no momento que ela queira e se sentindo bem para aquilo. Tanto meninos quanto meninas, tá? Independente de qualquer gênero, eu acho que a pessoa primeiro tem que estar confortável, entendeu? Sem nenhum medo. E, cara, não tem que ter pressa. O momento é o momento de cada um. Na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Então, eu tenho que ficar muito tranquilo, muito relaxado e de boa que a hora certa vai acontecer, entendeu? Agora, vou andar um pouquinho. Vou falar o próximo tópico que eu tenho aqui. Esse aqui vocês vão rir um pouco. Chama-se A Primeira Vez Dói ou Sangra. Tá? Geralmente a gente pode falar tanto das meninas quanto dos meninos, né? Então, vamos falar primeiro dos meninos. Eu tive um caso uma vez numa escola que eu dei a palestra e o jovem voltou, todos os alunos saíram e voltaram dois meninos. Né? Um menino ficou na porta e o outro veio perto de mim. Pô, professor, tô com uma dúvida aí, tu tira uma dúvida minha aí. Aí fui escutar a questão dele e ele veio me perguntar o seguinte: professor, tem uma mina aí que tá me chamando pra transar com ela, só que eu sou virgem e me falaram que a primeira vez a gente sangra, né? O menino ele tava preocupado em ele sangrar na primeira relação, né? Aí, vamos lá. Aí muitos de vocês devem estar pensando assim: cara, como assim? Que idiota. Não, ele não é idiota. Existe uma situação onde o menino pode ter sangramento na primeira relação sexual. Tá, vamos falar. Eu quis falar do menino primeiro porque é o mais engraçado de tudo. Vamos lá. Vou pegar ele pra me ajudar de novo. Pra quem não conhece, tá? Então, lembram desse ligamentozinho aqui que a gente tem embaixo do pênis? Tá? Em alguns homens, tá? Esse ligamento é bem curtinho, faz até que o pênis fique mais curvadinho assim pra frente. Quando esse ligamento aqui ele é bem curtinho e a pessoa vai ter uma primeira relação ou vai ter alguma relação um pouco com mais atrito, tá? Ela vai ter esse ligamento pequeno aqui vai arrebentar. Vai doer muito pouquinho, mas vai ter uma sensação de arrebentar e vai sangrar um pouco, entendeu? E geralmente muitos meninos ficam desesperados com relação a isso, entendeu? Mãe! E continuando com relação a esse ligamento, pode estar acontecendo esse sangramento sim. Então, mas olha, gente, não fica desesperado, vocês não vão perder nada. Isso aqui você vai fazer um tratamento muito simples, você vai em qualquer profissional, ele vai passar uma pomadinha e o único sacrifício que você vai ter que fazer aqui é de ficar uns 15 dias sem se masturbar ou ter relação sexual nenhuma, tá? Para evitar até estímulos, para evitar que o pênis fique ereto, ele vai ficar mais ou menos, mas para evitar que ele fique para essa parte cicatrizar. Ela cicatriza rápido, mas precisa desse período de quarentena de 15 dias. Mais ou menos. Dependendo do caso, o médico pode pedir um pouquinho mais de tempo. Tá bom? Mas isso vai ser o profissional que vai estar te orientando melhor sobre o período, porque depende de pessoa para pessoa, de indivíduo a indivíduo. Vamos lá.
Eu tenho uns tópicos aqui que geralmente envolvem o povo falar mais um pouquinho, mas vocês estão muito silenciosos. Então, geralmente essa aqui eu faço pergunta toda vez que o meu parceiro ou parceira quiser transar, eu tenho que transar com ele? Então, a gente vai ficar naquela questão de que ninguém é obrigado a ter relação sexual com ninguém, porque quando você faz uma coisa que você não relação sexual com alguém que você não quer, a gente pode considerar que foi um estupro, entendeu? Então, se você não quer, primeiro você tem que avaliar o seu parceiro ou parceira, ou parceiros ou parceiras, porque se essa relação sexual ela está sendo sadia, está fazendo bem para vocês, entendeu? E acredito que vocês têm que não possa estar saindo assim com qualquer pessoa, né? Que vocês não confiem. Então essa é uma questão legal que a gente geralmente abre um debate com jovens, entendeu? Uma pergunta, ou essa daqui. Deixa eu ver quem tá online. Não vou falar dessa pessoa, não. Homem pode broxar? Então, geralmente eu faço essa pergunta. Os meninos ficam assim, aê, professor! Né? O povo vai falar assim, não, é ruim, né? Mas, gente, o homem pode broxar sim. É comum isso acontecer, tá? E se você, por acaso, é comum acontecer e você não tem nenhum problema de saúde a princípio. A não ser que você perceba que isso está acontecendo rotineiramente, você não está conseguindo manter a ereção, ou está com algum problema. Você vai perceber em algumas vezes, sei lá, em 10 tentativas, teve de 10 tentativas, 6, a maior parte foi de não conseguir. É legal você procurar um profissional de saúde, um médico, tá? Que o médico que cuida dessa área pode ser o urologista, entendeu? Para ele estar te orientando sobre como está solucionando isso, fazer alguns exames. Pode ser por exemplo, pode ser uma pequena anemia, pode ser algum medicamento que você esteja usando por aquele período, entendeu? Pode ser o cigarro para algumas pessoas, entendeu? Eu querendo fazer o povo parar de fumar, é absurdo isso, né? Então é legal a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos ver aqui. Beleza. Então, gente, eu vou fazer... Essa live aqui ela é bem resumão mesmo para pessoas tirarem alguma dúvida, saber mais ou menos como é uma aula de educação sexual comigo. E eu vou falar um pouquinho agora sobre DSTs, são as que a gente hoje chama de IST, que são infecções sexualmente transmissíveis, né? Eu vou falar um pouquinho das que estão mais em alta, tá? Mas elas não são as únicas que existem, tá bom? A gente tem gonorreia, que é uma doença, que é uma IST que é causada por uma bactéria, tá? Eu tenho o nome dela aqui, eu vou dizer pra vocês. Nossa, peraí, tá muito pequenininho. Neisseria gonorrhea. Então, é uma bactéria. Por ser uma bactéria, tá? A gente só que lembra a aula de biologia lá, que tem bactéria, fungo, vírus, né? E a gente tem parasitas também, tem várias outras situações que podem estar causando, né? A gonorreia é causada por uma bactéria, tá? Como é que se pega essa bactéria? A bactéria ela é muito fácil de contrair. Preciso ter relação sexual para pegar a gonorreia? Não completa, tá? Você só precisa que alguma parte sua, do seu corpo, entre em contato com a bactéria. Por exemplo, uma situação de uma relação sexual heterossexual. Se você vai ter uma relação, vai beijar, namorar pelado sem penetração, que chama, acho que é goinagem, que chamam, e você vai estar você menino vai sair com uma menina, e de repente a menina tem gonorreia, não sabe, e o pênis só pincela a lubrificação do canal vaginal dela, essa lubrificação pode conter a bactéria, e a pontinha do pênis, a uretra, pode entrar em contato e você contrair por essa pequena exposição. Você não precisou ter a penetração em si, entendeu? Esse é o risco 1. Um outro exemplo que eu vou dizer para vocês é, por exemplo, quando duas meninas vão ter uma relação sexual entre elas, tá? E uma coloca o dedo na vagina de uma e depois você vai na vagina da outra menina, entendeu? É a mesma coisa, mesmo exemplo anterior.
Se você pegou um pouco do fluido que tem a gonorreia, encostou na sua mucosa, você trouxe para você ou vice-versa, entendeu? Em relação a, por exemplo, sexo anal é a mesma coisa. Se você isso não precisa penetrar, se a pessoa estiver com o corrimento anal e você passar o pênis só roçar o pênis no ânus, também tem chance de contrair a gonorreia, tá bom? Vamos lá. Notícia boa, a gonorreia tem cura, tá? Só que é muito importante que ela seja tratada cedo, tá? Você tem que descobrir cedo, tem que sempre acompanhar, você tem que primeiramente conhecer o seu corpo, tá? Ver, opa, tem uma coisa errada ali, entendeu? Você tem que primeiramente conhecer o seu corpo para saber se ele tá ok e continuar com acompanhando e iniciar um tratamento, tá? Aonde você vai se tratar? A gente, nesse momento agora, tá com uma crise de Covid-19, uma pandemia no mundo, tá? Mas muitos, o correto, você pode procurar os postos de saúde, tá? Para passar ou pelo enfermeiro ou enfermeira, ou pelo médico ou médica, que eles vão estar te examinando e prescrevendo medicamento, tá bom? O seu tratamento. Eles vão estar te prescrevendo, é um tratamento simples, então fica super de boa, que tem cura, tá? Desde que inicie cedo, para resolver logo. Se você demorar muito para para curar, na mulher pode causar infertilidade, câncer, tá? Diversas complicações, e no homem é a mesma coisa, tá? Fica a dica, cuidado, se cuidem, cuidar não, se cuidem bem. Cuidem bem dos seus piu-pius e das suas pepecas. Vamos lá, vamos falar sobre herpes genital. Então, gente, a herpes genital, ela é causada por um vírus. Ela é causada por um vírus, tá bom? Como é que é... Ah, gente, eu esqueci de falar da gonorreia. O que é gonorreia? Quando começa a ter um corrimento saindo do pênis ou do canal vaginal, tá? Geralmente lembrando da bege, cor de pus, tá? Perdão. Agora, voltando para a herpes genital. O que é a herpes genital? É quando na região genital, quais são as regiões genitais? Pênis e seu entorno, vagina e seu entorno, e o ânus e seu entorno. Entorno são as partes próximas, onde a pele é mais sensível, tanto quanto o desses três órgãos. Vão aparecer pequenas bolinhas que elas vão se multiplicando. Esse líquido que sai dentro dessa bolinha é altamente contagioso. Então, tem que tomar muito cuidado em não levar ao rosto, levar outras mucosas, porque você vai levar a herpes para outras partes do corpo, tá bom? Gente, a herpes genital é causada por um vírus. Então, a princípio, hoje, ela não tem cura, ela tem um tratamento, tá? Geralmente, o nosso corpo consegue, quando está com a imunidade boa, controlar ela. Controlar é diferente de curar. Consegue controlar ela. Mas, geralmente, alguns exemplos, por exemplo, quando você fica muito estressada, com alguns problemas de trabalho, o uso excessivo de roupas que não sejam de 100% algodão, podem facilitar isso também, entendeu? Então tem que ficar sempre de olho, entendeu? E se cuidar também, tá? Lembrando, ela não tem cura, ela tem tratamento, que é com pomadas ou até comprimidos, tá bom? Vamos falar de outra que tá bombando pra caramba, que é a sífilis, né? Sífilis é uma IST que é causada por uma bactéria. Lembra da bactéria? Gonorreia, bactéria. Os riscos de contaminação são muito parecidos com o da gonorreia. O contato é o mesmo. Por ser bactéria, ela tem uma transmissibilidade parecida com o da gonorreia. Só que os sintomas são diferentes, tá? Os sintomas da sífilis são diferentes das demais da gonorreia. A sífilis, inicialmente, ela vai causar uma pequena ferida geralmente a região onde ela foi contraída, tá? Pode ser, geralmente é uma ferida, um pequeno caroço, uma pequena úlcera, que geralmente não dói, tá? Geralmente ela não dói e ela vai ficar ali por um pequeno período. Essa é a fase primária da sífilis. É a fase primária da sífilis. E isso que ela causou, depois de um certo tempo, vai sumir. Esse certo tempo é meio indeterminado, pode ser uma semana, um pouquinho mais, tá? E vai sumir. E vai ficar um tempo também indeterminado, um período,
sem nada, e depois o corpo da pessoa vai começar a se encher de bolinhas, né? Essas bolinhas a gente chama que é a fase secundária da sífilis, e essas bolinhas a gente chama de roséolas sifilídicas. Dependendo do tom de pele de cada um, ela pode ser rosa ou acastanhada, tá? Então, isso depende muito do tom de pele da pessoa, mas ela vai aparecer na palma da mão, no rosto, ombro, peito, costas, pés, entendeu? Então fica acompanhar. Quando ela chega até a fase secundária, se você descobrir iniciar o tratamento, você vai se curar sem nenhum problema, sem nenhuma sequela, tá? Mas se você até aí não se curou, não conseguiu se cuidar, ela pode avançar para a fase terciária. O que é a fase terciária? A fase terciária é quando a sífilis ela começa a agredir alguma parte do seu corpo, ou mais de uma parte do seu corpo. Por exemplo, se você tem sífilis e não tratou até a fase secundária, ela começou a avançar para a terciária e ela começou a atacar o seu pulmão, lembrando que nós temos dois pulmões, né? O direito e o esquerdo. Direito e esquerdo, é. Se por acaso ela começar a atacar o seu pulmão direito, eu acho que minha mão direita era. Esse pulmão daqui, e começar a corroer ele, e você descobriu que estava com sífilis, e ela comeu metade, comeu seu pulmão inteiro, tá? Isso que ela fez de mal para esse pulmão, não tem mais jeito. O seu outro pulmão tá funcionando, vai estar bonzinho. Você vai se curar da sífilis, mas a sequela que ela fez no seu pulmão, não tem mais jeito. Essa mesma situação vale para outras partes do corpo. Para o nosso cérebro, para os nossos ossos, intestino, diversas partes do corpo. Onde ela for atacar, né, ela provavelmente, a sequela que ela deixar não vai ter mais cura. A gente tem até algumas pessoas famosas na história que morreram por causa de sífilis, né? Tanto que a sífilis ela tem até um nome chamado de Lewis, né? Ou doença dos lunáticos, que a sífilis atacava o cérebro, chama-se neurosífilis, e as pessoas ficavam muito, muito loucas na época, há muito tempo atrás, mas hoje a gente já tem a cura da sífilis. Você descobrir, quanto antes você descobrir e se tratar, melhor. A sífilis tem cura, tá? Não é para se preocupar. Geralmente leva umas injeções na bunda. Então é melhor a gente se cuidar, pensar em quem a gente vai ter relação, né? Tentar avaliar o máximo possível e, se possível, sempre que possível, use camisinha, porque a gente tem várias doenças por aí, entendeu? Além dessas que eu falei. E agora a gente vai entrar num campo que é o campo que eu mais trabalho até hoje, né? Que é a área de HIV e AIDS, para quem não sabe. Eu esqueci de comentar no início, né, que eu sou biólogo e eu sou voluntário no Grupo Pela Vida RJ, que é uma ONG que trabalha com pessoas que vivem com HIV e AIDS. Eu sou da equipe de testagem, né? Eu sou voluntário, eu realizo teste rápido de HIV gratuitamente para quem procura a ONG ou em alguns eventos, ações que a ONG é convidada, tá? Então, queria perguntar para vocês sabem a diferença de HIV e AIDS? Não sabe? Como assim? Vamos bater um papinho, eu vou explicar para vocês. Então, ó, HIV é o vírus e AIDS é a manifestação da doença que esse vírus causa quando ele não é tratado, tá? Hoje, a ciência já sabe que uma pessoa que descobre cedo que tem HIV e inicia o tratamento quanto antes, cedo, ela não vai chegar a desenvolver AIDS. Provavelmente nunca vai desenvolver AIDS, tá? Se não tiver alguma outra complicação, mas isso a gente vai depois é um outro momento. Mas ela vai ter uma qualidade de vida normal, como se fosse uma pessoa que não tivesse HIV, tá? A única diferença é que se cria uma responsabilidade para o resto da vida dela, até que uma cura venha, um tratamento mais moderno, que ela não precise. Porque a responsabilidade dessa pessoa é fazer o seu tratamento, tá, corretamente, que é tomar o seu medicamento no horário que é indicado pelo seu médico, tá? E um outro fator que a gente não fala muito, que é da saúde mental, que muitas pessoas não têm portas abertas para tratar ou até não se preocupam em cuidar da sua própria saúde mental, entendeu? Porque o vírus a gente consegue controlar com remédio, mas a nossa saúde mental, dependendo do jovem, quando descobre, é muito abalada. Então a gente tem algumas complicações que a gente precisa de um pouquinho de políticas públicas sobre isso para falar, entendeu? Vamos lá. Gente, não tem nenhuma pergunta?
Nossa, vocês estão muito quietos, vocês. Vamos lá então, gente. Eu vou avançando aqui. Você sabe o que significa, o que significa no ramo do HIV a palavra indetectável? Então, indetectável não quer dizer que a pessoa está curada do HIV, que muita gente pega lá um exame, estou indetectável, né? Infelizmente algumas pessoas, não estou generalizando, mas muitas pessoas de algumas religiões pegam um exame de indetectável, descarga viral abaixo ou indetectável, leva para algumas igrejas e dizem que está curada, né? Curada ou curado, e, e para de tomar o medicamento, né? Aí ela deixa de ficar indetectável. Então, gente, indetectável é o seguinte: quando você inicia o seu tratamento para o HIV, em aproximadamente 3 a 6 meses, tá? Esse período depende da quantidade, depende de pessoa para pessoa. Tem um período de 3 a 6 meses que a pessoa ela vai zerar a quantidade de vírus que está circulando no corpo dela, tá? Mas ela não acaba com todos. Ficam algumas unidades escondidas e adormecidas em algumas partes do nosso corpo, que a gente chama vulgarmente de santuários, né? Que são os cantinhos onde ele fica escondido. O vírus que está lá dentro, enquanto você está tomando o remédio, ele fica lá trancado, dormindo, em coma, induzido. Então, enquanto você toma o seu medicamento, ele vai ficar lá parado, tranquilão, trancado, não fazendo praticamente nada no seu corpo. Entendeu? Aí, isso vai ficar por longo tempo. E depois que ficar um certo período, todos os vírus que vão estar circulando no corpo dessa pessoa, eles vão parar de agredir. Então, vão parar de existir, o remédio vai matando, aí a pessoa se torna indetectável, entendeu? Mas lembrando, ela não está curada. E a pessoa, quando ela se torna indetectável, tá? Ela fez o primeiro exame de indetectável, fez um segundo exame, confirmou indetectável. Se essa pessoa, por acaso, tiver uma relação sexual sem preservativo, ela não vai transmitir o HIV, tá? Eu quero que fique bem claro. Ela não vai transmitir o HIV. Mas se ela tiver hepatite, ela vai transmitir hepatite. Se ela tiver gonorreia, ela vai transmitir gonorreia. Se ela tiver sífilis, ela vai transmitir sífilis. Se ela for uma pessoa que tem vagina e está no período fértil, ela vai poder engravidar. Se ela tiver relação com alguém que tem um pênis, né? Então, tem muitos cis. Então, a gente tem que saber que se acontecer, né? A transmissão do HIV é praticamente zero, mas a gente tem várias outras coisas que a gente tem que estar avaliando com relação a isso. Isso que eu falei para vocês é uma boa notícia para as pessoas que querem ser mães ou pais, porque eles não precisam pagar o tratamento. Antigamente, quando não sabia dessa informação, as pessoas que tinham HIV, tanto homens como mulheres, tinham que fazer uma lavagem de esperma, que é caríssimo e era complicado pelo SUS para poder ser mãe ou pai. E hoje com essa informação ficou muito mais tranquilo para as pessoas que vivem com HIV poderem ser pais ou mães, tá? Vamos lá ver. Já estamos quase chegando. Não, já estamos em 70% da nossa palestra, nossa live. Vou falar um pouquinho com vocês sobre PEP. Isso. Vamos só gravar o nome. PEP. P-E-P. PEP é o seguinte: PEP é profilaxia pós-exposição. Que nome estranho é esse? Então, transou sem camisinha, camisinha arrebentou, e você não sabe nada da pessoa com quem você transou, foi um aleatório ou aleatória aí. E até se você sabe, mas nunca viu o exame de HIV recente da pessoa, a pessoa pode ter e nem saber e ter te passado, né? Então, como é que a gente vai para prevenir? Transei sem camisinha, a camisinha arrebentou. E agora? Então, do momento que isso aconteceu, você tem um prazo de até 72 horas cravados. O ideal é 24 horas, mas o prazo limite é 72 horas para procurar uma unidade de emergência pública, de preferência, tá? E, por exemplo, UPA, Hospital de Emergência, que atualmente está complicado porque o coronavírus está aí. Então, muitos, não são todos, mas muitos postos de saúde têm a PEP. Não são todos, mas a grande maioria tem. Então, se você teve a situação, tenta procurar o posto de saúde, falar com o enfermeiro, explicar a situação que eles vão te dar o medicamento para você tomar. É um remédio que você vai tomar por 28 dias. E esse remédio, a princípio, ele não costuma ter muitos efeitos colaterais, tá?
você vai tomar ele por 28 dias, uma vez ao dia, tá? E ele vai te ajudar ele vai te ajudar a prevenir para que você tenha contraído o HIV dessa exposição que você teve, entendeu? O Cláudio até me lembrou, mas eu ia falar, Cláudio, mas o Cláudio está me lembrando de falar da PrEP. Então, eu falei para vocês o que é PEP, que é o pós, depois que você teve o risco, tá? E assim, existe também a PrEP. O que é a PrEP? PrEP é um medicamento que quando você acredita que você está mais exposto, que você tem um risco maior para contrair o HIV, que você pode estar tomando ele, tá? É um medicamento que você toma antes, para caso tenha alguma situação de risco, você já esteja protegido para não contrair depois. Não, mas não é um remédio que você toma um dia antes. Você tem que já estar tomando ele em algum período, tá? Que, se eu não me engano, são 8 ou 10 dias antes, para ele não te proteger de apenas um dia. Entendeu? Então, se você acredita que tem alguma exposição maior, tem algum risco maior acrescido, tá? Você pode, aqui no Brasil, o PrEP só é disponibilizado pelo SUS. E eles têm alguns critérios. Então, aqui no Brasil você tem que deixar acabar a pandemia, mas a princípio eu tinha no município do Rio de Janeiro tem o Hospital Rocha Maia. É Rocha Maia? É Rocha Maia, em Botafogo. A Fiocruz. Hospital Rocha Maia, Fiocruz. E o Hospital Gafreguinle. Ambos não adianta você ir lá procurar, você tem que agendar pelo telefone, tá? Quem quiser me perguntar depois no comentário da live, eu tento achar o número. Mas acho que eles estavam bem lotados, né, por causa de uma grande procura para PrEP. A gente está sempre lutando, o pessoal do movimento HIV e AIDS está sempre lutando para ampliar o número do PrEP, porque a gente não alcança quem deveria alcançar, né? É muito complexo isso mesmo, mas a gente está correndo atrás, né? Junto a gente vai botar bronca lá. E falei um pouquinho da PrEP, né? E o período que você toma PrEP é indeterminado, até o momento que você acreditar que não tem mais o risco de contrair de estar em risco de contrair o HIV. Como é que é isso? Cara, é uma autoavaliação e logo seguido uma avaliação com o profissional de saúde, entendeu? Porque tem muita gente que é meio hipocondríaca e nunca teve relação sexual e acha que tem risco. Então, primeiro você autoavalia, depois você vai avaliar junto com o profissional de saúde, tá? Não tô passando coronavírus pra vocês, gente. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais de prevenção à gravidez, porque eu tô falando para professoras, para meninas também. Então, primeiro vamos falar um pouquinho, bem basicamente, sobre a pílula do dia seguinte. Minha sobrinha tá me gritando. A pílula do dia seguinte, como é que ela funciona? O povo fica completamente desesperado pela pílula do dia seguinte, achando que é o salvação da lavoura, é o milagre de Deus. A pílula seguinte, ela ajuda sim, tá? Caso você não esteja grávida, tá? Ou grávida, né? Se você não esteja, você não vai engravidar. Por exemplo, você teve uma relação sem camisinha, né? Com uma pessoa e você tem o seu sistema... Você pode... É uma pessoa que tem vagina, que pode engravidar. E esse risco... E houve o risco de você engravidar. Você está no seu período fértil, você tem certeza, ou numa brecha do período, né? Então, o que você vai fazer? Você vai procurar um profissional de saúde, caso o seu médico ou enfermeiro já não tenha orientado o que fazer, e você vai tomar um medicamento. Tudo depende se é um comprimido, 2 comprimidos, de uma vez só. Isso é orientado, não adianta você tomar o da sua prima. Você tem que saber o mais indicado para você, porque às vezes hoje funciona de uma pessoa, não funciona com você. Então tem que saber de um profissional de saúde, tá? Você vai tomar um medicamento. Lembra da parte da menstruação? Ele vai fazer com que você descame antes. Vai impedir que o óvulo... Vai atrapalhar as etapas da gravidez. E vai impedir que aconteça, tá? Mas, por exemplo, se a pessoa já estiver grávida e tomar o remédio, ela provavelmente ela não vai abortar a criança. Então muita gente acha que a pílula do seguinte é abortiva. Mas ela, na verdade, ela não é. Entendeu? Ela só não deixa que aconteça as etapas. Tá bom? Vamos lá. Vou falar um pouquinho de camisinha com vocês. E essa é a melhor parte, que eu sempre boto alguém pra colocar camisinha. Mas eu vou pegar aqui.
Vou pegar aqui uma pra gente ver e vou orientar vocês. Vamos lá. Olha que legal, camisinha roxinha. Tendo posto preta, que o pessoal tem falado bastante. Mas eu não tô com ela. Eu tenho ela aqui em algum lugar, mas eu não sei onde tá. Tá bom? Vamos lá. Eu vou ensinar o passo a passo, gente. Vamos lá, pegou a camisinha. Não precisa ser essa aqui, não. Você pode ter camisinha não sei da onde. O povo não gosta, às vezes fala que não quer usar porque não sabe abrir nem o pacote. Então, eu vou orientar pra vocês. Ó, primeira coisa que eu tenho que fazer é ver a validade da camisinha. Quem aqui tem o costume de ver a validade de camisinha? Ninguém. Em silêncio. Beleza. Ó, essa aqui... Olha, essa aqui venceu, tá? Mas eu vou usar ela assim mesmo, tá? Mas você tem que ver a validade da que você vai usar, porque essa aqui não vai ser usada para prevenir a princípio nada. Então, tá? Você vai, ó, destaquei ela das 3, tá? Você pode fazer assim, ou se você tem medo, fazer destacar assim, ó. Tá bom? Não tenha medo. Vou botar aqui. Então, destaquei. Gente, a camisinha, ela tem... Muita gente gosta de abrir camisinha com a boca. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A camisinha, todas, geralmente ela tem uns... Aqui, ó. Uns dentezinhos aqui, conseguem ver? Tá vendo esses dentezinhos assim? Esse dentezinho é pra você facilitar, por exemplo. Você pode abrir por aqui com a mão, dobrar e puxar, tá? Muita gente faz isso, gosta de fazer, botar a boca e arrancar. Dá pra fazer, dá pra abrir com a boca? Dá. Mas a gente tem que ter um cuidado maior. Aqui dentro vocês vão ver que tem um círculo, que é o formato da camisinha. Se eu quero abrir com a boca, eu vou puxar ela primeiro pro canto, segurei ela toda com a minha mão no canto de cá. Ou seja, aqui não tem a camisinha, onde tá a bobeira. Aí eu posso botar a boca aqui. Botei a boca e abri. Entendeu? Que aí a camisinha ficou presa no meu dedo e não correu o risco de eu encostar meu dente nela. Mas isso é bem mais complicadinho, mais fácil você abrir pelo pontilhado, entendeu? Ela vai rasgar aqui. Se a tua mão estiver escorregando, pede pro parceiro ou pra parceira abrir. Não tenha vergonha. Entendeu? Essa hora não é a hora de vergonha. A hora vai ficar sem vergonha, tá bom? Vamos lá, peguei... tá o cheiro ruim não. Peguei a camisinha, tá? Geralmente tem que ficar o ladinho aqui, que ela só enche. Que ela fica bonitinha e você vai ver que o lado que você vai descobrir o lado que ela desenrola. Eu olho de olho, já sei ver qual é. Eu vou testar com ele, tá bom? Porque eu não sei... Ah, não, tá aqui a outra prótese. Vou pegar uma prótese... Espera que eu tenha a prótese aqui mais bonitinha. Essas próteses aqui são muito monstruosas, o povo vai ficar assustado. Vem. Veio. Olha. Essa aqui é mais natural, né? Então, ó. Como é que coloca? Tá vendo essa bolinha aqui? Essa pontinha aqui? Pra você colocar a camisinha, você vai apertar aqui. Ficou retinho aqui atrás, ó. Mais ou menos retinho. Tá? Ficou retinho, você vai encostar aqui na biquinho do pênis. O retinho e vai desenrolar. Desenrolar. Pronto. Entendeu? Aí teve lá sua relação sexual. Ah, essa aqui tem um negócio? Ah, não tem. Essa aqui acho que foi sair esse negocinho. Não sai não. Tá lá. Aí você teve relação sexual, tá? A gente ensinou a colocar. Tá? Não tem desespero. Legal, gente, só um detalhe. Pra colocar, espera o cara ficar com o pênis com um pau duro. Não tenta colocar a camisinha com um negócio meia bomba. Porque vai ficar... Pode não entrar, o cara já... O cara pode ter dificuldade, entendeu? Então, o recomendado mais seguro é colocar quando o pênis está ereto, tá bom? Ah, a camisinha fica apertada. Gente, na farmácia existem vários tamanhos de camisinha, de largura, tá? Essa aqui é a média, que é o que o posto de saúde fornece. Mas na farmácia vende uma mais estreita e uma mais larga, entendeu? Tem a de 58 milímetros, essa aqui é 52, se não me engano. Então, eu acho que é só ter boa vontade, entendeu? Agora, uma coisa que eu vou ensinar pra vocês é como é que tira. Que é a parte que o povo às vezes fica meio... Tem que aprender a tirar também? Tem que aprender a tirar também. Você não faz uma lambança toda, tá? Então, ó, vocês vão pegar... Desculpa, é muita gritaria. Vocês vão pegar, vão começar a desenrolar de volta. Desenrola. Tô vendo a gente dando print na tela, não pode, hein?
Ó, desenrolei, cheguei até aqui próximo à glande, a cabeça do pinto, tá? Aqui, essa pontinha aqui vai estar cheia com esperma, né? O que eu recomendo fazer? Você vai pegar o que está cheio de esperma, vai segurar e vai desenrolar a cabeça. Aí vai sobrar aquela pontinha aqui que tá com o esperma, né? E você dá aquele nozinho básico, né? Dei um nozinho básico. E aqui ficou sem risco de vazar, né? Pra lugar nenhum. O que eu recomendo pra vocês agora? O que vocês vão fazer com isso? Posso jogar no vaso, que é o que a maioria do povo faz? Não pode jogar no vaso. Porque isso aqui, além de entupir, ela pode voltar. Então, se você não quer que ninguém saiba o que você fez, essa aqui é a pior prova do crime. Então, enrola no papelzinho higiênico com uma embalagenzinha. Entendeu? Enrola. Bota assim, bota papel higiênico e joga no lixo. Mas não joga no vaso sanitário. Porque além de voltar, explanar o que você fez, entendeu? Pode estar entupindo seu vaso. Imagina, vocês chamam de desentupidor e ele vai desentupir a camisinha no desentupidor. Já pensou? Então a gente tem que ficar atento a isso. E uma outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, pra quem nunca viu. Ó. Camisinha feminina. Preservativo feminino. Então, pra quem nunca viu a camisinha feminina, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Vamos lá, pessoal. Ó, vou mostrar pra vocês. A mesma coisa, vê a validade e abre pela trilhazinha. Gente, ela é meio grande, tá? Não se assustem, tá? Existem vários formatos e modelos, tá bom? Ó, vou mostrar como é que ela é. Ela tem um anel interno, esse é o anel interno. Ele é solto dentro dessa como se fosse uma bolsinha. E ela tem um anel externo, é a boca do lado de fora. Nossa, Reinaldo, que troço estranho, troço grande. Gente, não fica assustado, porque, tipo assim, muitas pessoas têm alergia ao látex da camisinha, dessa camisinha masculina, entendeu? E essa daqui pode ajudar muito e é muito de adaptação, para a pessoa se sentir bem ou não. Como é que funciona para colocar? Vamos lá. Esse anel interno, o interno, tá? Você vai dobrar ele, vai fazer um 8. E você vai introduzir ele no canal vaginal, tá? Vai colocar, ele vai se adaptando mais ou menos, ele vai ficar mais ou menos assim na parte externa da vagina, tá? Deixa eu pegar o anatômico para vocês verem melhorzinho, ficar mais bonitinho. Ó. Eu vou fazer o 8, calma aí, que é uma mão só. Eu fiz o 8. Eu vou introduzir aqui. E ele vai ficar mais ou menos assim. Por dentro, ó. Ele vai se adaptar certinho à parede do colo do útero. Entendeu? Ele vai se adaptar certinho lá. Na hora de tirar, vai doer? Não, só puxar que ele vem. Não, sai fácil, gente. É porque essa prótese é estranha. Mas sai fácil, não se assustem. Essa prótese é meio durinho ali, tá? A mesma coisa, dicas. Essa camisinha ela pode ser colocada até 8 horas antes da relação sexual. Ou seja, você vai pro baile, já pode ir com ela. Uma coisa importante que você tem que gravar é que, por exemplo, tem que, quando você for ter relação, saber se o cara vai colocar no buraco certo, entendeu? Porque às vezes o cara é meio cego, tá meio bêbado, sei lá, e ele pode fazer isso aqui, ó, e ter a relação pelo lateral. Então, dá aquela ajudinha básica só para preparar o encaixe, para ficar um pouco mais tranquilo, tá bom? Onde consegue essa camisinha? Ela é dada gratuitamente no posto também. E muitas ONGs distribuem, tá bom? E também é vendida nas farmácias, tá? O descarte é a mesma coisa, não joga no vaso. Embrulha, bota dentro da lixeirinha do banheiro, enrola com papel, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver. Gente, uma última dica que eu vou dar aqui hoje pra vocês é, gente, a importância do lubrificante íntimo, tá? Você vai lá usar qualquer gel de a base de água, um lubrificante íntimo, tá? Ele vai, além de ele te ajudar a aumentar seu prazer, ele pode, de certa forma, te prevenir contra diminuir as porcentagens de infecções por algumas DSTs, porque ele vai diminuir o atrito, entendeu? Como o negócio vai escorregar mais, nossa, minha mão tá brilhando.
Como vai escorregar mais, vai ter menos atrito, então diminui algumas probabilidades de contrair algumas infecções. Então, quando você usa algum gel, tá? É mais seguro, é melhor, vai ter menos dor, vai aumentar o prazer e aumenta um pouquinho. Não é um grão, olha que seguro que vai me dar segurança total, não. Mas ele ajuda muito na segurança da pessoa, tá bom? Gente, eu vou essa aula aqui foi um resumo, tá? Pra gente saber mais ou menos o que que fala, como é que é uma aula de educação sexual. Quem quiser perguntar alguma coisa, vou botar meu contato aqui, tá? Eu escrevi também um manual de sobrevivência de jovens soropositivos do Rio de Janeiro, que é uma página, esse nome todo é o nome da página. Precisarem alguma coisa, podem entrar em contato pela página, tá? E qualquer dúvida, estamos aí, tá bom? Agradecer a Rede de Jovens por ter usar a página deles. E o Grupo Pela Vida, tá? E o projeto Se Liga, que é um projeto da IAS com a Ana Luísa. Tá? São os projetos que eu sou voluntário também, que eu estou ajudando. E a gente vai ter bastante papo sobre prevenção, jovem e tal, tá bom? Gente, eu não falei todos os tópicos que temos, porque não teria tempo suficiente para falar isso, né? Aqui, porque são 4 horas de aula. Eu falei, 4 horas eu não aguento, Jesus. Tá bom? Então, gente, olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço todo mundo que veio aqui, me deu coraçãozinho, me deu like, né? Então, um grande beijão pra vocês. Qualquer coisa que queiram perguntar, estamos aí, tá bom? Abração, pessoal. Tchau, tchau. Eu vou ver como é que encerra isso aqui. Tchau, tchau.